pessoal, vamos para a nossa aula 66. Nós vimos na aula passada a diferença entre a classificação entre grandezas escalares e vetoriais. Escalar só precisa de módulo, um número e uma unidade. Já a grandeza vetorial, ela precisa do módulo, da direção e do sentido, certo? Essa aula nós vamos ver em específico vetor. O que é um vetor? Nota que um vetor, nós vimos que nós precisamos de três características. Nós precisamos da direção. O que é mesmo uma direção? Direção é uma reta. Então, eu poderia dizer que esse vetor aqui tem direção, o que mesmo? Para a direita? Não, isso é o sentido. A direção desse vetor é horizontal. O sentido, eu poderia dizer da esquerda para a direita, ou eu poderia dizer de A para B. A é a origem, onde começa o vetor. E B será a extremidade. A ponta ali da flecha é a extremidade do nosso vetor. Tá? O módulo, pessoal, o módulo sempre é representado pelo tamanho da flecha. Tá? Então, por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo aqui, eu já tinha dado esse exemplo, tá? Vou falar novamente desse exemplo, e vou dar um outro também. Exemplo 1. Nesse exemplo 1, eu digo assim, ó. Olha a representação dessa força. Exemplo 1. A força, caracteriza essa força. Vamos lá. Módulo, 10 newtons. Direção, vertical. Sentido, de cima para baixo. Tá? Olha o tamanho que eu representei dessa. Tá vendo o tamanho da flechinha? Tá vendo o tamanho da flechinha? Agora eu vou representar 10 newtons. Olha aqui, ó, olha só. É uma flecha exatamente do mesmo tamanho, F2. 10 newtons. Tá? Eu quis dizer, eu inventei uma escala que 10 newtons é aquele tamanho. Então nota que o tamanho dessa flecha é exatamente o tamanho dessa. Então o tamanho da flecha sempre representará um módulo. Então vamos lá, caracteriza F2. Módulo, 10 newtons. Valor com a unidade. Direção, horizontal, sentido da esquerda para a direita. Notem, a pergunta é, esse vetor força F1 é igual a esse vetor F2? É igual? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Mas professor, 10 não é igual a 10. Pessoal, aqui não é 10 newtons, é 10 newtons vertical para baixo. Aqui é 10 newtons horizontal para a direita. Vetorialmente, F1 é diferente de F2. Porque vetorialmente eu não estou analisando o número. Isso é a maior dificuldade de quem está aprendendo vetores. A pessoa cisma em olhar só para o número, só para o número. Não, grandeza vetorial, módulo, direção e sentido. Tá? Ah, mas o 10 é igual ao 10. Olha como é que nós falamos. Nós colocamos, não é um parêntese, são duas barrinhas ao redor, igual a função modular lá da matemática. O módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Ou, uma outra maneira, sempre que eu estiver falando de uma grandeza vetorial e eu não botar a flechinha em cima, se eu não botar a flechinha, eu estou querendo só o módulo daquela grandeza. Então, ó, o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Como é que tu enxerga isso? 10 newtons igual a 10 newtons. Tá? Ou F1 igual a F2 em módulo. Por que eu sei que é em módulo? Porque eu não botei flechinha. Então, cuidem com essas linguagens. A linguagem mais legal de usar é essa daqui. Mas o mais interessante de tudo é isso daqui, ó, é saber que as forças são diferentes. Mudou direção ou sentido, ou módulo, qualquer uma das três características vai alterar o vetor. Outro exemplo sobre vetores. Outro exemplo, exemplo 2. Ó, se eu tiver uma vista aérea de um carro, tem um carro, eu vou representar aqui, ó, essa caixinha aqui, ó, é o carro visto de cima. Aqui a velocidade, ó, é 80, tarará, vou escrever aqui. Aí ele fez a curva aqui. Esse carro fez a curva, esse carro fez a curva, e aqui a velocidade será V2 e será 80 km por hora. Olhem a pergunta que eu farei. A velocidade do carro mudou, sim ou não? A velocidade do carro mudou, sim ou não?
Tá respondendo que não ou que sim? A velocidade do carro mudou? Sim. Ah não, tu tá doido, Fabrício. Tu tá doido. 80 aqui, a velocidade do carro mudou. Pessoal, pergunto, velocidade é uma grandeza escalar ou vetorial? Responde, escalar ou vetorial? Vetorial. Se velocidade é vetorial, é só o módulo que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar módulo, direção e sentido. Vamos caracterizar essa velocidade. 80 km por hora, módulo. Direção, pelo que eu estou vendo aqui na minha figura, vertical, sentido de baixo para cima. 80 km por hora, vertical, de baixo para cima o sentido. Agora, olha aqui, módulo 80 km por hora. Direção horizontal, mudou a direção, sentido da esquerda para a direita. Essas três características aqui são iguais a essas três características? Não. Então a velocidade mudou? V1 é diferente de V2? Sim. Ah, não acredito, professor. Não me diz isso. Acredite, V1 e V2 são diferentes vetorialmente. Ah, professor, mas tu não falou vetorialmente, falou velocidade. Velocidade é um vetor. Quando eu falo velocidade, já estou falando vetorialmente. Ah, mas o número é igual. Ah, se eu quisesse perguntar do número, só do número e da unidade, o que eu teria que te perguntar? Ah, pessoal, agora, me falem sobre o módulo da velocidade. Ah, mudou a pergunta. Ah, então quer dizer, se eu perguntar, a velocidade mudou, eu estou perguntando módulo, direção e sentido? Isso! A velocidade mudou? Sim. O módulo da velocidade mudou? Resposta não, porque o número 80 é igual ao número 80 de V1 igual ao 80 de V2. Quando eu perguntar módulo, é só número. Quando eu perguntar vetor, eu estou perguntando tudo. Tá? Então cuida, essa aula é muito importante. Tá? Sempre se cobra numa prova decente, em alguma parte, um aspecto vetorial. Dificilmente vai cair uma questão assim, ó, toda sobre vetores. Dificilmente. Geralmente a questão de vetores é no meio da matéria, ele te cobra sobre força, sobre velocidade, tá bom? Então vamos cuidar. Tá certo? Ali, só um detalhezinho ali no livro de vocês, acompanhem lá a Vereda Digital, página 75, mostra um vetor A assim, vetor A. O que é esse vetor A? Qualquer grandeza vetorial, pode ser qualquer um. E nota que ao lado mostra um vetor B. Esse vetor B, ele tem o mesmo tamanho que o vetor A. Agora eu pergunto, se o tamanho deles é o mesmo, o que é igual entre eles? Módulo. O módulo de A é igual ao módulo de B, porque o tamanho da flecha é o mesmo. O que mais que é igual? Nota, a direção, ó, a direção é a mesma. Só que o sentido de A e de B são contrários. Até a gente pode usar uma linguagem assim, ó. Eu posso dizer que a vetor A é igual a menos B. Por quê? Porque ele tem o mesmo tamanho e a mesma direção. A única coisa que é contrária é o sentido. Então, esse vetor tem sentido contrário a esse. Daí fica um sinalzinho de menos aqui. Tá? Interessante, né? Agora, olha ali. C. C é para a direita. C é para a direita, horizontal para a direita. O D tem o mesmíssimo tamanho. O mesmíssimo tamanho. Só que o D, vou botar um debaixo do outro, tem sentido contrário. Aliás, todas as flechas A, B, C, D e E, todas têm o mesmo tamanho nesse meu exemplo. Então eu diria que todos os vetores A, B, C, D e E, pelas flechas terem o mesmo tamanho, todos têm o mesmo módulo. Se eu soubesse o valor de um dos vetores, eu sabia de todos. Agora, nota que C e D têm, além de mesmo módulo, tem mesma direção. Está aqui, horizontal e horizontal. Só que são sentidos contrários. Também poderia dizer, ó, que C é igual a menos D. Agora o E, nota que o E ele tem mesmo módulo, mas não tem mesma direção, nem mesmo sentido que nenhum dos outros vetores. Tá? Então, a partir de agora, quando nós representarmos a direção e o sentido, ao mesmo tempo, nós usaremos o vetor. Essa flecha, representando o quê? Olha só, a flecha me dá direção e sentido. E quanto maior o tamanho da flecha, maior o módulo. Por exemplo, aqui, nesse aqui, ó, no exemplo 1, voltando aqui ao exemplo 1. Tá vendo? F1, F2, né? Tá? 10 newtons. Se eu quisesse representar 5 newtons, 5 newtons é a metade? Então olha aí o que eu faria. Eu pegaria aqui, ó. Eu pegaria uma flecha. Essa aqui é a F3, olha ali, ó. Ó, pra baixo. E a F3. Como o tamanho dessa F3 é a metade, tá aqui.
5 newtons. Ah, eu quero representar 20 newtons. Olha o tamanho da flecha que é 10 newtons. Então se eu quiser representar 20 newtons, eu teria que representar uma flecha, ó, que é o dobro do tamanho. Então o módulo é representado pelo tamanho da flecha. E a direção e o sentido é dada pela orientação da flecha, tá? Então, todas as grandezas são vetoriais, falamos já força, velocidade, aceleração, deslocamento, todas essas grandezas serão representadas por um vetor. Eu tenho que botar um número, mas eu também tenho que botar a direção e sentido, tá certo? Então a aula está encerrada. Aquele abraço!